No vídeo de hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Um consórcio pode ser considerado um investimento? Sim ou não? Bom, é sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Eu sou Robson Andrade e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês a respeito dos consórcios. Se o consórcio pode ser ou não considerado um investimento e o porquê. Então fica comigo até o final desse vídeo. Antes de nós darmos continuidade ao assunto desse vídeo, tenho que lembrar vocês que no primeiro link deste vídeo ou no comentário fixado, vou estar deixando um presente para vocês. É um treinamento gratuito onde eu falo sobre os primeiros passos antes de investir, desde como sobrar dinheiro até os principais cuidados antes de fazer o seu primeiro investimento. Vai estar aí no primeiro link da descrição. É só você passar assim que acabar esse vídeo e garantir seu acesso, pois ele é gratuito. Como eu estava comentando, o consórcio por muitas pessoas ainda se trata de um bom investimento, mas nós vamos falar um pouco melhor sobre isso no decorrer desse vídeo. Para você, poderia chamar um consórcio de um investimento, sim ou não? Bom, eu vou falar primeiramente do meu ponto de vista. Eu não acredito que o consórcio, com todas as possibilidades que nós temos hoje, possa ser considerado um investimento. O porquê, em breve vocês vão entender melhor. Existem muitas formas de realizar nossos objetivos e geralmente o consórcio, a proposta dele é que você tenha um bem no futuro quando você entra num consórcio, que seria nada mais que você entrar com um grupo de pessoas pensando em comprar um determinado bem. Automaticamente, quando você entra no consórcio, você solicita uma carta de crédito com um valor definido. Se você quer uma carta de crédito para um apartamento, por exemplo, vamos supor que seja de 200 mil reais o apartamento, então a sua carta de crédito vai ser de 200 mil reais. E aí você vai pagar com longo prazo, você vai pagar essas parcelas e lá no final você recebe essa carta de crédito. O consórcio em si, ele não é um investimento, ele é apenas uma forma de se autofinanciar. Em primeiro momento você não paga nenhum juros, como se fosse um financiamento, que é diferente. Só que tem um detalhe: quando você faz um financiamento, geralmente você tem o bem primeiramente para depois você continuar fazendo os pagamentos. Geralmente você dá uma entrada e você parcela o restante, faz o financiamento do restante do bem. Você compra um carro, você tem o carro em mãos, você pode utilizar o carro e você vai pagar o financiamento desse veículo ao longo de alguns períodos, ao longo de alguns anos, quem sabe. Depende muito do valor que foi financiado. E quando se fala de um consórcio, é totalmente diferente. Você não vai ter o bem, você vai primeiro pagar o bem para lá no final você conseguir ter o bem. Por exemplo, se você faz uma carta de crédito de uma moto que custa 10 mil reais, você vai pagar primeiro os 10 mil reais e lá no final você vai ter os 10 mil reais para você comprar o veículo, a moto no caso, ou você pode receber a moto também como forma de contemplação. Existem algumas formas que talvez melhorem quando você, por exemplo, existe a chance de ser contemplado. Que a contemplação nada mais é do que você ter o direito de ter esse bem antes que chegue o final do prazo, antes que você termine de pagar o consórcio para poder receber. É apenas uma antecipação dessa questão, nada mais que isso. Você automaticamente recebe o direito ou recebe o crédito, o dinheiro para você comprar, mas o restante você vai ter que continuar pagando até atingir o valor da sua carta de crédito. A única diferença é essa: você pode receber o bem antecipadamente quando for contemplado, que é aquela questão de contemplação, de sorteio. Se não acontecer, você vai ter que esperar 15, 20 anos da sua vida, dependendo do que você estiver pagando em consórcio, para receber o seu bem ou o seu direito de crédito, a sua carta de crédito no final. Mas mesmo assim, considerando que o consórcio seja algo voltado para as pessoas que não têm pressa em adquirir um bem, ou não pensam em investir em outra coisa, ou guardar o dinheiro em outro local que dê mais resultados e lá no final, mesmo que ela espere 10 anos, ela tenha um melhor resultado, eu não consideraria um investimento. E também não considero atrativo, pelo menos para mim. Eu falo para mim, eu não sei, cada um tem sua opinião. Para mim, eu não considero o consórcio como um bom investimento. Eu peguei algumas informações para fazer um comparativo, onde eu pego um valor da carta de crédito. Eu olhei em um determinado banco, que eu não vou citar o nome, é claro. Eu peguei o valor de uma carta de crédito que tinha como simulação se eu quisesse solicitar o consórcio, e também fiz uma simulação com o mesmo valor investido em uma renda fixa, com a rentabilidade mais próxima até da poupança do que a poupança está rendendo no momento. É claro, um pouco melhor, como se fosse um CDB, por exemplo. E os valores são totalmente fora de contexto em relação do quanto você pode estar ganhando e do quanto você pode também estar deixando de ganhar quando você faz um consórcio. É claro que o meu objetivo é apenas como comparativo. Eu não estou querendo induzir ninguém a ou investir ou simplesmente fazer um consórcio. Eu estou apenas fazendo um comparativo e mostrando com dados que existem grandes diferenças entre investir, fazer o seu dinheiro render, e em pagar um consórcio para receber um valor, e aí muitas vezes você vai estar pagando muito mais e recebendo menos do que o que você poderia estar recebendo. Como exemplo que eu peguei em um banco, eu tenho uma carta de crédito de R$ 61.800. Esse é o valor da minha carta de crédito. Se eu teoricamente quisesse
quisesse fazer o consórcio, eu teria esse valor parcelado em 82 parcelas, para lá no final eu ter o direito de receber a minha carta de crédito, ou seja, o valor de R$ 61.800 que eu solicitei no início. Só que tem um porém, além de eu ter que pagar essas 82 parcelas, que não são nada baratas, fica aí próximo de R$ 753,66 por mês, se fosse assim o pagamento. Eu acredito que cada parcela seja pago mensalmente, pois nem todo mundo tem condição financeira para estar pagando um valor maior, às vezes faz até um valor menor e com um prazo mais estendido. E no final, eu fiquei até surpreso que eu fiz umas continhas aqui para ver quanto que isso ia me custar no final. Eu pagando uma carta de crédito de 61 mil, eu vou acabar pagando R$ 71.669 no final. Por quê? Porque dentro desse valor da carta de crédito, mesmo que eu não esteja pagando nenhum juros, quando eu não atraso a parcela, é claro, porque se você atrasar, você vai pagar juros também, dentro do valor que está acertado para você pagar mensalmente, você vai pagar juros, mas considerando que você pagar certinho, sem ter nenhum atraso nem nada, o valor de R$ 653 reais, no final você teria que receber, é claro, os mesmos 61 mil. Só que você fazendo a simulação como a que eu vi no banco, onde ele até me deu a possibilidade, né, teoricamente, de facilitar as coisas, ele me deu a possibilidade de pagar as 6 primeiras parcelas de R$ 174 reais, o que me daria, somando as 6 parcelas, uns 1.040 e alguns centavos, e pagando as outras demais parcelas, as 76, no valor de R$ 929 reais e 46 centavos. Somando tudo isso aí, o total ficou em R$ 71.679 reais. Ou seja, eu estou pagando uma carta de crédito para receber R$ 61.800, que é o valor do bem que eu estou pagando para receber futuramente, mas o meu custo vai ser de 71 e não de 61. Isso acontece por quê? Porque eu tenho 13%, que o banco diz que é 13% de taxa administrativa, ou seja, a instituição que vai estar administrando, o próprio banco, ou seja, lá qual for outra empresa vinculada à administração do consórcio, vai estar cobrando do valor que eu estou fazendo o autofinanciamento de 61 mil reais, 13% de taxa, 13% a mais do valor e mais 3% ainda de uma taxa de reserva, que é uma taxa para alguns eventuais riscos, por exemplo, que pode acontecer. Se, por exemplo, acontecer algo de inadimplência, alguns fatores assim que eles levam em consideração para cobrar. Ou seja, eu estou pagando R$ 61.800 e mais 16% que não vai voltar para mim. Você vai estar pagando para receber 61, mas vai pagar 71, quase 72 mil reais. Então não faz tanto sentido assim do meu ponto de vista eu fazer um consórcio e eu vou ter que esperar 6 anos e 10 meses da minha vida para poder ter esse bem lá. E aí aqui entra a questão da comparação. Por que eu falo comparação? Porque se você analisar e ter que passar 6 anos e 10 meses da sua vida pagando os 900, 753 reais todos os meses para ter o direito de receber o bem, lá próximo dos 7 anos, se você fizesse a mesma coisa investindo, você não receberia os 61 mil reais, você teria mais que isso. E é sobre essa comparação que eu também trouxe aqui para vocês entenderem melhor. Levando em consideração que você fosse aguardar para comprar o veículo, que seria a simulação que eu fiz. Se você fosse esperar os 6 anos e 10 meses investindo o mesmo valor do consórcio, R$ 61.800, no final, se você investisse, levando em consideração, é claro, as parcelas mensais de R$ 753,66, com um investimento, um CDB, por exemplo, que rende um pouco mais de 100% do CDI, você conseguiria provavelmente uma taxa de 8% ao ano de rentabilidade. E se você investisse durante 6 anos e 10 meses em parcelas, começasse com a primeira parcela como se fosse um consórcio, simulando que você estaria pagando um consórcio, mas diferente de cobrar taxas administrativas, seria apenas você investindo. No final do 6º ano e 10 meses, você não teria só os 61 mil reais, você teria 81 mil reais e 33 centavos acumulados, tanto do valor que seria a sua carta de crédito, mais quase 20 mil reais aí só de rendimento. Então aí é que tá a magia. Mesmo que você não esteja pagando juros como um financiamento em um consórcio, se você é o tipo de pessoa que tem a capacidade de esperar, por exemplo, para realizar seu sonho, que seria às vezes comprar um veículo ou uma casa, é muito mais, eu diria, inteligente nesse aspecto você esperar um pouco mais, fazer um planejamento e fazer os aportes mensais e um investimento, onde além de você ter a possibilidade de comprar o seu veículo, como eu fiz, por exemplo, de 61 mil reais, você pode até comprar mais caro também se você desejar. Logo que você não vai ter só 61 mil reais, você vai ter 81 mil reais. Se for tirar mesmo o imposto de renda, você ainda vai ter aí de rendimento líquido uns 15, 16 mil reais. Esses 20 mil, vamos dizer que seria o rendimento bruto. Se for descontar o imposto, mesmo assim ainda compensaria muito. Você ainda teria o mesmo valor que você pagou em um consórcio de rendimento para você, somado às taxas administrativas. Você teria muito mais que 71 mil que você pagou para receber apenas 61 e você ainda teria isso tudo para você. Tem as questões, às vezes uma taxinha que é cobrada pelo CDB ou pelo tipo de aplicação que você faça, mas de toda forma você ainda sai muito mais ganhando fazendo um investimento do que fazendo um consórcio. É claro que eu falo na
questão comparativa. E também depende muito do seu objetivo. Se você consegue aguardar 3, 4, 5 anos e às vezes pensa em fazer um consórcio visando o seu benefício futuro, é muito mais inteligente se você conseguir se comprometer consigo mesmo em prol do que você deseja e investir de forma mais segura, porque eu simulei isso considerando um investimento mais seguro que não apresenta riscos como renda variável. Você consegue sim realizar os seus objetivos da mesma forma e, é claro, tendo um resultado muito melhor. É muito melhor eu pagar 61 mil reais para mim mesmo e obter um retorno depois de um período de 80 mil reais do que pagar 71 mil para receber 61 com uma carta de crédito. É esses pontos que são tão interessantes de se analisar. Então, do meu ponto de vista, a resposta tá aí. Para mim não compensaria jamais eu fazer um consórcio por esses motivos, porque eu tenho certeza que eu fazendo um investimento mesmo mais seguro, mais conservador, eu consigo ter um resultado melhor se eu tiver essa disciplina para me comprometer a me fazer o próprio consórcio apenas para mim mesmo e não levando em consideração o grupo de como é feito em um consórcio tradicional. Eu montando meu próprio consórcio, eu diria através de investimento. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que, se você não é inscrito no canal, que você se inscreva, ative as suas notificações, compartilhe sempre que puder com seus amigos e até qualquer momento.